Irmãos, para o nosso momento devocional, eu gostaria que nós estivéssemos abrindo as Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 20, leremos dos versículos 24 a 29. Evangelho de João, no capítulo 20, dos versículos 24 a 29. Assim nos diz a palavra do Senhor em João 20, do 24 ao 29. O título é Jesus e Tomé. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: "Vimos o Senhor", mas ele não respondeu. "Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei." Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." E logo disse a Tomé: "Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente." Ao que Tomé lhe respondeu: "Senhor meu e Deus meu." Jesus lhe disse: "Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram." Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra foi lida. Pedimos então, Senhor, que esteja abrindo os nossos corações, iluminando o nosso entendimento, para que nós aprendamos mais do Senhor e para que nós pratiquemos aquilo que nós aprendemos. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Lendo esse texto sobre a incredulidade de Tomé, que é um texto até famoso, a palavra que me veio à mente é obstinado, uma palavra muito usada na Escritura. E por que essa palavra veio à minha mente? Obstinado é aquela pessoa que persiste. Segundo o dicionário, nós temos alguns adjetivos ou alguns sinônimos que são aquele que persiste, que é firme, que é pertinaz. O problema é que quando essa palavra é usada na Escritura, para falar das pessoas ou para falar do povo de Israel, como ela é muito usada, geralmente ela não é usada no bom sentido, como aquele que persiste nas boas obras, mas geralmente é aquele que persiste na desobediência. E aí, talvez os adjetivos que ainda estão no dicionário, mas que correspondam mais, seria aquele que é teimoso, turrão ou cabeça dura. E é esse o sentimento que nós temos, tanto quando lemos no Antigo Testamento o povo de Israel a todo momento se voltando contra o Senhor, seja eles acabaram de ver 10 pragas maravilhosas, mas quando eles veem os cavalos de Faraó, eles murmuram frente ao mar. Eles acabaram de atravessar o Mar Vermelho, mas quando chegaram a um lago que a água era amarga, eles murmuraram novamente. Eles persistiam nisso. E Tomé, da mesma maneira, persiste na sua falta de fé. Porque aqui nós não estamos vendo alguém que é um novo convertido, alguém que acabou de conhecer a Jesus e não sabia o que ele poderia fazer. Nós temos alguém que caminhou com Jesus durante 3 anos. E mesmo assim, vendo todos os milagres, quando recebeu a notícia do último, ele disse: "Não, nesse eu não acreditarei." E a palavra que ele usa aqui é muito forte: "De modo nenhum acreditarei." Nós olhamos isso e pensamos: nossa, mas que povo obstinado. Mas aquele exercício que nós temos que fazer de aplicação, muitas vezes nós não vemos a gravidade dele, né? E nós pensamos: será que nós também não somos obstinados na nossa falta de fé? Será que toda vez que nós ouvimos a palavra nós acreditamos já de primeira, ou será que no nosso coração nós ainda lutamos para ver alguma coisa, para colocar a mão em alguma ferida, para que aí nós acreditemos? Nós falaremos que não. Se perguntarem: você é obstinado na sua falta de fé? A gente vai falar que não, porque a gente já é crente, a gente já escolheu a Jesus para a nossa vida.
E isso é muito bom e é verdadeiro. Aqueles que escolhem a Cristo e são escolhidos por Ele, permanecem com Ele. Nós perseveramos. Mas o fato de nós termos escolhido a Cristo para a nossa vida não significa que nós temos escolhido a Ele perfeitamente no dia de hoje ou no dia de ontem. Será que todos os dias nós temos essa mesma animação, essa mesma firmeza na nossa fé? Ou será que nós temos sido obstinados também? Tomé queria ver as feridas, queria ver a prova ali da morte de Jesus na sua ressurreição. E o povo de Israel muitas vezes queria ver o milagre antes do que eles precisavam, né? Antes que o Senhor se mostrasse. Por isso eles murmuravam. Eles achavam que precisavam de mais algo. E muitas vezes o Senhor dá esse mais que nós queremos. Mas isso não é o ideal. Não é o que a palavra dele demonstra que nós precisamos. Nós só precisamos de fé. Quando Jesus aparece, ele diz a Tomé, no versículo 27, ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha do meu lado. Então, ele dá aquilo que Tomé queria. Mas essas palavras aqui, elas não são ideia de Jesus. Jesus está respondendo aquilo que Tomé falou. Eu quero lá ver as feridas, colocar a mão no lado, ver os ferimentos. Qual é o convite de Jesus? Então, Deus muitas vezes ele age assim, mostrando aquilo que nós queremos, mas não é o ideal que nós precisemos disso. Será que a gente precisa mesmo ver primeiro a prova da nossa fé, o fruto, para depois ter essa fé? Será que a gente precisa? Não, eu sei que Deus está comigo, mas eu só vou ter certeza se eu passar naquela entrevista de emprego. Eu sei que o Senhor está comigo, mas eu acho que se eu passar no vestibular, Ele vai estar mais comigo. Muitas vezes o nosso coração é assim. Ele quer ver o fruto da fé, ele quer ver o objeto da fé antes de ter mesmo a fé. E Tomé era assim. Mas o desafio de Cristo para Tomé, o convite dele, não era só que ele tocasse nas feridas. O convite dele está no fim do verso 27. Não seja incrédulo, mas crente. E o convite de Deus e o convite de Jesus Cristo a todos nós é esse. Não que nós fiquemos buscando para ver os frutos e depois ter a fé. Primeiro que nós tenhamos fé. O convite é, não seja incrédulo, mas crente. Então o convite que cada um de nós tem é esse. E que nós possamos responder, né? Mesmo sem ver Jesus, aquilo que Tomé respondeu. Muitas vezes nós até nos orgulhamos de ter essa postura de Tomé. Virou ditado popular, né? Eu sou igual a Tomé, eu tenho que ver para crer. Engraçado que Jesus faz uma bênção ali no final que é para todo o resto do planeta, menos para Tomé. E a gente quer ser como aquele. A gente fala, eu sou igual a Tomé. Mas Jesus diz, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. E nós aqui somos os que não vimos. Nós não vimos Jesus corporeamente. Então o nosso convite é esse. Que nós possamos, mesmo não vendo, sermos crentes, não incrédulos. E que, mesmo sem ver Jesus, nós possamos olhar para Ele e dizer, Senhor meu e Deus meu. Porque segundo a própria palavra da boca de Jesus, bem-aventurados são os que não viram e creram. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida, obrigado por esse culto. Que nós possamos, ó Senhor, aplicar essa palavra às nossas vidas e não ficar buscando motivos e provas e sinais de que o Senhor está conosco, mas que nós tenhamos fé na Tua palavra, naquilo que o Senhor já disse, naquilo que o Senhor já nos revelou. Ajuda-nos, ó Senhor, a cada dia não sermos incrédulos, mas crentes. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.